Boa tarde a todos, a todas, queridos amigos, amigas da Instituição Espírita Caravana Fraterna Nosso Lar. Hoje são 24 de julho de 2021. Teremos mais uma reunião pública virtual. Desejo que cada um aqui presente, nesse momento, que esteja acompanhando a nossa reunião, seja pelo YouTube, pelo Facebook, ou mesmo aqueles que vão assistir a reunião num outro dia, num outro horário. Desejo que todos estejam bem, passando por esses momentos, esses grandes desafios, e que aproveitem essa reunião para se conectarem com a espiritualidade superior, com Jesus, nosso querido Mestre, com Deus, com os queridos amigos espirituais, nossos anjos guardiães, da nossa casa espírita, mas também aqueles que nos acompanham em nome de Deus, em nome de Jesus. Tá? Hoje a nossa reunião será dedicada ao tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Dai a César o que é de César. Nosso convidado que vai fazer a exposição estará conosco daqui a pouquinho. É o companheiro ali do Movimento Espírita de Duque de Caxias, Ricardo Gomes. Mas antes de o Ricardo abordar o tema de hoje, nós teremos a página inicial, que a Rita lerá para nós, e em seguida a prece do nosso amigo, meu pai, querido pai, Gilson. Tá bom? Vamos nos sintonizar então com essas boas energias para que possamos nos purificar, nossos pensamentos, para que possamos ter boas influências hoje e durante toda essa semana. Boa tarde, caravaneiros. A página de hoje é do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 117, Possuímos o que damos. Mais bem-aventurado dar do que receber. Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Quando alguém se refere em a passagem evangélica que considera a ação de dar mais alta bem-aventurança que a ação de receber, quase todos os aprendizes da Boa Nova se recordam da palavra dinheiro. Sem dúvida, em nos reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar que em ser ajudado. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais que, irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno de nossos passos. Quem dá, recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Oferece a gentileza e encorajarás a plantação da fraternidade. Estende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. Administra a bondade e terás o crescimento da confiança. Dá o teu bom exemplo e garantirás a nobreza do caráter. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas, a fim de que em doação permanente se multipliquem ao infinito. Serás ajudado pelo céu conforme estiveres ajudando na terra. Possuímos aquilo que damos. Não te esqueça, pois, de que és mordomo da vida em que te encontras. Cede ao próximo algo mais que o dinheiro de que possas dispor. Dar também teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria e teu tempo, e em verdade entrarás na posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz, hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna. Que assim seja. Jesus, que possamos sintonizar com as coisas do alto nesse instante da nossa reunião da Caravana Fraterna Nosso Lar, no Jardim Redentor, em Belford Roxo. Luz e paz, Rua Redentor 276, Jardim Redentor. Que todos aqueles que se aproximarem daquele ambiente possam ter melhorado a sua atuação aqui na face da Terra e possa diminuir os atritos com a vizinhança e que possam se fortalecer na fé cada vez mais. Luz e paz.
Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos nossos amigos espirituais, né, Dr. Bezerra de Menezes, né, a falange, né, dos caravaneiros do bem e do amor, que do outro lado acompanham os nossos trabalhos. Vamos agradecendo, né? Queria agradecer a Rita pela página, ao seu Gilson pela prece. E agora então nós vamos ter a nossa exposição doutrinária com o amigo Ricardo Gomes sobre o tema Dai a César o que é de César, que é um tema do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Bom trabalho, tá bom, Ricardo? Fique conosco nesses momentos e trazendo essas reflexões necessárias para todos nós. Com você a palavra, tá bom? Prezados irmãos e irmãs do Caravana Fraterna, o nosso boa tarde. É uma alegria muito grande estar mais uma vez com vocês, através dos meios virtuais, para mais este momento de estudo do Evangelho à luz do Espiritismo. O nosso tema de hoje é Dai a César o que é de César, e vamos encontrar no capítulo 11 do Evangelho, que fala de amar ao próximo como a si mesmo, nos seus itens de 5 a 7. E para começar as nossas reflexões, vamos conhecer a passagem evangélica que dá origem ao tema. Vamos a ela. Os fariseus, tendo se retirados, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que é veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta quem quer que seja, porque nos homens não considera as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentar-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo eles lhe apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhe Jesus: Dai a César, pois, o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-lhe falar desse jeito, admiraram-se eles da sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Esta passagem é muito conhecida porque fala de um momento em que os fariseus tentam Jesus, querendo enredá-lo, ou seja, querendo que ele tomasse uma posição que seria contraditória a uma das partes envolvidas. E para entender melhor isso, nós vamos ao comentário de Allan Kardec, no item 6 do mesmo capítulo, que nos explica. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhes impunham, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Numeroso partido se fundara contra o imposto. O pagamento deste constituía, pois, entre eles, uma irritante questão de atualidade, sem o que nenhum senso teria a pergunta feita a Jesus: é-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Havia nessa pergunta uma armadilha. Contavam os que formularam poder, conforme a resposta, excitar contra ele a autoridade romana ou os judeus dissidentes.
Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, com o dizer que a cada um seja dada o que lhe é devido. Essa questão do tributo, ela tem um agravante histórico, como Kardec nos explica lá mesmo na introdução do Evangelho, que o imposto era cobrado pelos próprios judeus, que eram os publicanos, para ser entregue aos romanos. Ou seja, judeus cobravam de judeus para satisfazer ao dominador, ao Império Romano, que escravizara o povo judeu. Então, era uma questão muito delicada. E a todo momento, por isso mesmo, os romanos estavam sempre pressionando os judeus, e os judeus se revoltando, principalmente contra ações como esta do imposto, estavam sempre realizando reuniões e formando grupos de protesto contra essas ações dos romanos de opressão contra o povo judeu. Mas continuemos com a colocação de Kardec. Esta sentença, dai a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restritivo e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, há nela um princípio geral, resumido sob forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Jesus ensinava não só para os da sua época, mas para toda a humanidade da Terra, indicando o caminho para a sua evolução. Vamos então separar o que é de César do que é de Deus. Para iniciar nossas reflexões, vamos buscar as observações de Emmanuel na página intitulada Nós e César, que se encontra no livro Pão Nosso, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nos esclarece Emmanuel: em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com os seus próprios merecimentos, a figura de César, simbolizada no governo estatal. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas, coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. Normalmente, por vivermos no mundo carnal, nos afadigamos pela conquista de coisas materiais. Isso porque este mundo muito nos exige, para a sobrevivência, o desfrutar de algum conforto. Já comentando essa primeira questão colocada por Emmanuel, nós vamos lembrar que ele nos chama a atenção que quando nós estamos sendo governados por alguém que não nos atende aos interesses de maneira verdadeira, de maneira honesta, isso significa que é um governante que deixa a desejar na sua administração. Mas ele, ao mesmo tempo, lembra que quem escolhe os governantes são os próprios cidadãos, são o próprio povo. E logo, se temos maus estadistas, né,
teremos por consequência de uma escolha feita por aqueles que seriam maus cidadãos, ou cidadãos que não levaram em conta um melhor conhecimento das qualidades daqueles que escolhem para ser seus administradores. É um assunto bastante atual, de grande discussão na nossa sociedade, em todas as partes do mundo, onde, de vez em quando, vamos encontrar estadistas que mais prejudicam a sociedade do que a beneficiam. E aproveitamos para acrescentar: o que mais realizamos em nossa vida que corresponde ao nosso compromisso com o que é de César? Vamos imaginar agora, na nossa vida, as coisas de César. Vamos começar pensando no pagamento das contas pelo uso dos recursos públicos, água, luz, taxa de lixo e de limpeza urbana. Todas essas taxas, todos esses impostos, ainda temos o IPTU, que é também bastante usado, e todos que têm uma casa própria, um imóvel qualquer, acabam tendo que pagá-lo anualmente. Essas questões, esses pagamentos, são tributos que a gente tem que pagar a César, ou seja, ao poder econômico, ao governo material da terra. E não temos alternativas porque faz parte da convenção social. Outra questão: o trabalho diário em troca de um salário para a nossa manutenção, a alimentação, moradia, vestimenta e etc. Também não temos como evitar esse tipo de pagamentos, né? Nós vamos ter que procurar fazer alguma atividade remunerada para receber essa remuneração e poder, assim, nos alimentar, nos vestir, providenciar a moradia, outras questões ainda importantes que fazem parte do mundo de César. Ainda podemos pensar nas despesas com a instrução para nos qualificar para o exercício de uma profissão, ou pelo menos, né, para saber o mínimo necessário para viver dignamente, como saber ler, saber as operações básicas de matemática e outros recursos que são tão importantes para que possamos viver em sociedade. É triste, por exemplo, uma pessoa que vive em sociedade sem saber ler e aí não sabe como fazer para reconhecer o nome de uma rua, dificilmente vai pegar uma condução com segurança, pois se existem várias linhas de ônibus da mesma empresa, ele poderá se confundir e pegar o ônibus errado. E da mesma forma, as operações matemáticas, se a pessoa não sabe contar, somar, subtrair, multiplicar e dividir, ele não vai poder, por exemplo, ter acesso e saber fazer as contas das despesas econômicas da sua própria vida. Não vai saber, por exemplo, de tendo um valor a pagar, dando um tanto a mais, quanto vai ter que retornar de troco, e assim por diante. Ou seja, a vida social, baseada nas coisas de César, nos convida sempre a procurarmos viver da melhor maneira possível, adquirindo os conhecimentos necessários e procurando fazer o melhor ao nosso alcance para termos êxito na vida social.
Sabemos que não levamos conosco para a vida espiritual as coisas morais que adquirimos, mas sabemos também que não podemos passar pela vida física sem usar esses recursos monetários para a manutenção do corpo saudável, além de atividades culturais, de lazer e até mesmo as espirituais. E muitas vezes precisamos dos recursos materiais para poder obtê-la ou para poder ampliá-la. Quando, por exemplo, compramos um livro espírita para melhorar o nosso conhecimento doutrinário, já seria uma busca de ampliação dos nossos conhecimentos para a evolução espiritual, mas se você não tem como adquirir o livro para adquirir esse conhecimento, né? E para adquirir o livro, você vai ter que usar um recurso do mundo material. Talvez você tenha mais dificuldades de obter esse conhecimento de outras formas, né? E, e pensando dessa forma, tudo isso faz parte das necessidades materiais, logo, usando a temática de nosso estudo de hoje, pertencem ao reino de César. Então, já tivemos aí uma visão de que o que temos que dar a César está ligado às atividades cotidianas, aos recursos financeiros e outros, e deveremos estar manuseando para atingir as nossas necessidades e atender aos recursos que precisamos para a vida em sociedade, para a nossa manutenção da saúde, a alimentação do corpo e outras questões. Jesus ensina que enquanto estivermos neste mundo, teremos obrigações para com ele. Agora, precisamos também ter o espírito de discernimento para fazer a distinção entre o que pertence a este mundo e o que pertence ao reino de Deus, né? E é justamente o oposto daquilo que estamos analisando, que é o reino de César. O que pertence a Deus e o que não o pertence. Quanto às obrigações com este mundo, estão o exercício com dignidade da nossa cidadania, obedecer às leis e costumes dignos existentes, respeitar a nós mesmos e o nosso corpo físico, respeitar o próximo e a sociedade, respeitar e cuidar dos recursos da natureza, fazer bom uso dos bens materiais que estão à nossa disposição e sempre promover a fraternidade buscando a evolução. Ou seja, nós temos aí para a vida dentro da, da, da sociedade, a nossa vida no planeta Terra, temos uma série de questões, como vimos aqui, que temos que cumprir para bem vivê-la, para vivê-la de maneira digna e confortável. E mais uma vez, isso são as coisas do reino de César. E continuemos então. Envolvidos no cotidiano, programamos a nossa vida como se ela jamais viesse a se extinguir pela desencarnação. Isso é uma maneira de sem percebermos, nós vivemos como se nunca fôssemos morrer. A lei de conservação faz com que tenhamos essa despreocupação com a morte para podermos, então, fazer o nosso projeto de vida física. Imagine se pensássemos na morte a cada dia e ficássemos com medo de fazer qualquer coisa, tendo que
pensar que no dia seguinte poderíamos não estar vivos e poderíamos desencarnar na próxima hora, no próximo momento. Não viveríamos. Então, a lei de conservação faz com que a gente viva como se não fôssemos jamais desencarnar. E é isso que faz com que possamos fazer os projetos, possamos trabalhar com coisas de longo prazo, planejar a vida por muitos anos. Mas não podemos levar em conta, né, que essa visão da Terra, da vida física, ela tem um termo, e chegando à desencarnação, nós estaremos nos transferindo para o plano espiritual e lá todas as coisas que fizermos para o mundo físico, todas as questões que envolveram os bens materiais, o conforto, a manutenção do corpo, a aquisição de bens, tudo ficará na Terra, porque são os bens materiais que pertencem ao mundo de César. Mas, continuando nossa reflexão, nós, enquanto espíritos mortais e aspirantes a nossas obrigações morais, nunca esquecendo que também não podemos viver alienados, nem esquecer que somos cidadãos do plano maior. Ou seja, por mais que nos preocupemos com a vida material, com o mundo material, com as coisas de César, nós temos que estar sempre nos preparando para o mundo verdadeiro, para a pátria espiritual, que é para onde iremos em algum momento de volta após encerradas as atividades da vida física. Então, ao contrário das coisas materiais que não levamos conosco, temos que amealhar os recursos do que é de Deus, tanto para praticarmos ainda aqui na Terra, né, durante a nossa vida física, porque muitas das virtudes, das nossas boas ações, vão também contar, mesmo na vida física, como recursos que nos darão condições melhores quando voltarmos à vida espiritual, e quanto para levarmos conosco quando retornarmos à pátria espiritual. Então, quais são esses recursos que são aquilo que dizemos que não é de César, e sim o que é de Deus? E quais são essas coisas de Deus que temos que praticar na Terra para levarmos conosco quando terminarmos a vida física? Isso nos leva a lembrar dos atributos do homem de bem, descrito lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala dos seres perfeitos e inclui aí também, nessa questão, o homem de bem. E o que seriam os atributos do homem de bem que prepara-nos para ter conosco e poder levar os bens de Deus, assim, o que é de Deus e que não é de César. Vamos ler alguns trechos do próprio capítulo para imaginarmos o que devemos nos preparar para a bagagem do plano de Deus, né? Para o mundo espiritual, para o nosso retorno à verdadeira pátria. Diz-nos lá no capítulo 17: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência
sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Veja que, quando estamos amealhando os recursos que é de Deus, temos que nos preocupar com todas essas questões morais. E continua ele, Kardec, nessa descrição do homem de bem. Deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. E isso é importante frisar, porque muitas vezes imaginamos que, estando vivendo na Terra, temos que preocuparmos mais com as coisas materiais, com os projetos da vida física, com a manutenção do corpo, com as atividades que nos vão dar o equilíbrio da saúde, a posição social, o conforto necessário para a vida pessoal e familiar. Mas, no entanto, por mais que necessárias que sejam essas questões do plano material, nós temos que sempre lembrar que devemos colocar os bens espirituais acima dos bens materiais. Isso porque os bens materiais são transitórios, não são nossos, estamos fazendo uso enquanto aqui estamos. E os bens espirituais, esses sim, adquirimos para ser nosso em absoluto e levaremos conosco na nossa bagagem quando retornarmos à pátria verdadeira. E continuando nas questões que falam dos atributos do homem de bem, continua Kardec. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si, é para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. Então está aí a natureza do homem na sua questão de amealhar os recursos que são os bens de Deus, né? Sem desprezar, mas cuidando de forma adequada dos bens do mundo de César. A descrição é longa e convido a todos vocês a reler o capítulo 17 do Evangelho, recapitulando os atributos do homem de bem e dos bons espíritas, a fim de que estejamos conscientes do que precisamos adquirir para dar a Deus o que é de Deus. Sejamos, pois, o exemplo do trabalho, o exemplo da ação que busca o aprimoramento constante das nossas atividades, sejam elas destinadas a um César moderno ou destinadas ao Deus de sempre. Que
que o nosso exemplo no bem possa contagiar outros, construindo assim uma afetiva transformação social. E isso é importante, porque somente fazendo o melhor ao nosso alcance, servindo de bons e exemplos vivos, é que faremos a boa influência para aqueles que estão ao nosso redor, ajudando a transformação social e fazendo que a humanidade se torne melhor, porque cada cidadão fazendo melhor a sua parte fará com que a coletividade toda faça o seu melhor, rumando para condições mais propícias de progresso em todos os sentidos. E, por fim, que a luz do exemplo maior de Jesus possa nos servir de orientação, lembrando que ele sempre buscou primeiro o trabalho digno e a ação transformadora na busca da unificação pelo amor. Este sentimento maior que deve nortear todas as atividades das nossas existências. Eis aí, meus irmãos e minhas irmãs, o que poderíamos ampliar no estudo do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala das coisas de César e das coisas de Deus. Tratemos das coisas de César no sentido de viver a vida material, tratando do corpo e do próximo da melhor maneira ao nosso alcance. Mas não esqueçamos das coisas de Deus, nos preparando com a prática das virtudes, da dignidade, das questões morais, a fim de amelharmos os melhores recursos para a nossa bagagem e com certeza fará toda a diferença no nosso retorno à vida espiritual. Que Jesus continue nos abençoando e até o nosso próximo encontro, se assim Deus o permitir. Um abraço a todos. Muito obrigado, Ricardo Gomes, pela exposição dessa tarde, né? Você é sempre muito bem-vindo à nossa casa, já não é a primeira vez e nem será a última, né? Muito obrigado pelas reflexões que trouxe. Vamos colocar em prática, vamos, na verdade, nos esforçar para colocar em prática esses ensinos do nosso Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. Agora, indo para o final da nossa reunião, teremos a prece final com a Kátia. Vamos acompanhá-la agora, elevando o nosso pensamento e acompanhando com ela essa oração. Querido Mestre Jesus, são tantas coisas que esse mundo nos oferece, mas a maior de todas é a lembrança da Tua companhia e da Tua presença em nossa vida. Nós te agradecemos, querido, pelo amparo, pela força, pela inspiração, por sempre dizer de alguma forma estou contigo. Te agradecemos o ensejo, a oportunidade desse estudo realizado. Te agradecemos, Senhor, por toda vez que Tu nos acolheste, nos abraçaste, seguraste em nossas mãos e nos ajudaste a caminhar. Abençoa não só a cada um desse grupo, abençoa seus entes queridos, seus familiares que estão aqui ou que já partiram. Abençoa seus projetos, seu futuro, porque tudo que nós aprendemos, não só na caravana, mas na doutrina espírita e no Teu Evangelho, nós vamos levar para a vida. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade. Dai forças a todos os que estão vivendo nesses momentos de tanta angústia, de dor, de sofrimento. Ilumina, Senhor,
as inspirações, o amor, a fé, as preces. Ilumina, Senhor, aqueles que ainda sonham, se não nós, mas que sonham por nós. Obrigada, Senhor, por tudo, sempre. Muito obrigada. Que Deus te ampare também como filho dileto. Que Deus te ampare como nosso irmão maior. E que nós possamos prosseguir todos juntos nessa jornada na vida terrena. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos nossos amigos espirituais, aos caravaneiros do bem e do amor, caravaneiros da luz, da paz, da caridade, né? Dessas virtudes tão necessárias nas nossas vidas. Vamos então nos despedir para o próximo sábado. Se Deus quiser, estaremos aqui novamente. Quem desejar estar conosco, sintonizem nesses canais que nós temos, tá? Até breve, então.